Vamos lá, voltei. Live Perguntas e Respostas de Alfabetização e Planejamento, parte 2. Fala demais essa criança. Ai, gente, eu não consegui acompanhar os comentários e as perguntas. Então, quem fez comentários e perguntas lá no anterior, faça nessa aqui, porque tem só algumas e eu vou tentar ser breve para não tomar mais ainda do tempo de vocês, pra gente finalizar, tá bom? E aí eu tento responder as que foram mandadas agora na live, na caixinha de perguntas. Vou esperar aqui um pouquinho as pessoas irem voltando. Vamos lá. Deixa eu ver com qual que eu vou perguntar. Tem uma aqui, gente, que a mãe me mandou no direct e eu estava me esperando, assim, um momento para respondê-la, porque quem já conversou comigo no direct sabe, eu não gosto de responder de qualquer jeito. Então, e essa pergunta dela é muito complexa e eu estava, assim, esperando um momento que eu tivesse um tempo um pouco maior para responder, viu? Então, eu achei bom dela ter me mandado na caixinha para eu poder lembrar de colocar aqui na live. Mas, entenda, né? Eu não respondi lá na caixinha ainda, porque realmente não dá para responder de qualquer jeito. Se for responder de qualquer jeito, é melhor nem responder, né? E aí eu estava esperando um momento mais propício. Oi, Camila! Camilex! Vamos lá. Deixa eu ver por qual que eu começo. Eu começo pela dela. Acho que eu vou começar pela dela, né, gente? Porque ela já tá me esperando há vários dias. Então, vamos lá. Essa mãe, eu espero que ela esteja aqui, né, para que ela veja, né, a resposta. Ela me mandou assim: tem um menino de 3 anos. Na hora da leitura, não me espera ler. Quer ver as imagens e me enche de perguntas. Quase sempre não consigo seguir a leitura e preciso inventar da minha cabeça. Qual a melhor forma para os 3 anos? Ler em voz alta sem ele ver o livro? Ou deixo ler e perguntar? Vamos lá. Não é fácil essa pergunta, mas por quê? Eu vou responder baseado naquilo que você perguntou. Mas a primeira coisa que você precisa se perguntar aqui não é nem qual a técnica de leitura que você vai utilizar, mas o quanto a sua autoridade está comprometida. E eu não te respondi ainda no direct justamente por isso, porque assim, falar desses assuntos é um tanto delicado. Então eu espero que você me compreenda, né? Não estou aqui julgando, mas eu estou te exortando a analisar e ver se é esse aí o seu caso. Porque, pense bem, você é o adulto da situação. A criança tem 3 anos e eu entendo perfeitamente que existem crianças que elas são, de fato, mais difíceis. A minha Clara Maria está aí para não me deixar mentir, né? Ela me prova todos os dias. É uma criança muito difícil. Principalmente para você manter a autoridade com ela. Então, eu imagino que o seu filho, ele seja uma dessas crianças também. Então, você precisa focar em desenvolver primeiro a sua autoridade. A criança, ela precisa compreender que é você quem determina, tá? Se todas as vezes que você se senta para fazer uma leitura com ele, né, que é um menino, e você não consegue fazer essa leitura, o problema maior não está na criança, né? Está no adulto, porque você, como mãe, você não está sabendo impor a sua autoridade, tá? E autoridade é diferente de autoritarismo. A criança, ela tem que olhar para você e perceber que você é a mãe, que você é que determina, né? E que ela deve ali obedecer, né? É diferente de autoritarismo. A educação, ela tá tão comprometida, a psicologia também tá tão comprometida atualmente, porque a gente acha que corrigir a criança e que mostrar para a criança que existe uma hierarquia na relação mãe-filho, pai-filho, é algo ruim. E não é. Gente, a criança, ela precisa que você tenha autoridade perante ela. Ela precisa saber que você tem confiança e presença e que você sabe o que é melhor para ela. Então, nesse caso aí da leitura, o problema maior
pelo que você me relatou aqui e no direct, não é com a criança. Você precisa começar a se formar, né? Se você tem uma dificuldade, olha, eu não sei impor a minha autoridade, né, diante da criança, então você precisa começar a se formar nesse quesito, tá? Então, a primeira coisa que eu te falo é essa. Ah, Maia, mas não, é uma dificuldade, é porque a criança é muito agitada, né? Não é um problema de autoridade. Então, aí nós vamos para a segunda parte, né? O que eu recomendaria em segundo ponto? Primeiro, desenvolver a autoridade. Porque, a meu ver, de qualquer forma, precisa ali de um momento onde você vai virar para a criança e vai falar para ela assim: não, agora é a mamãe que vai ler e depois nós vemos as figuras. Ou depois eu te dou o livro e você pode ficar com as figuras, né? Olhar as figuras e a gente pode conversar sobre elas. Porque aos 3 anos, a leitura dialógica ela é muito importante. E eu explico ela lá no curso de pré-alfabetização como que você faz o passo a passo. Mas, se a criança ela é tão ansiosa que ela não consegue deixar você ler a história até o final, sem que ela fique querendo passar para frente antes de você terminar aquela página onde você pode ler no formato de leitura dialógica, então aí sim, nesse momento a autoridade ela precisa intervir, de você chegar e falar, olha, não, nós vamos ler primeiro e aí depois a gente volta e vê as figurinhas, tá? Seja firme, você não precisa falar alto, você não precisa ser grossa, mas você tem que mostrar firmeza com a criança, de que aquele não é o momento. Se as ilustrações estão chamando tanto a atenção dele que ele não consegue esperar, se controlar, o que você pode fazer? Então, vamos fazer assim, filho. Você vai se sentar aqui, né? Não coloca ele no tapete, né? Ou no sofá na sua frente, de forma que ele não esteja vendo ali as ilustrações. E você leia a história em voz alta para ele. E aí, depois que você leu a história inteira de uma vez, aí você vai, traz ele para o seu colo, porque essa curiosidade dele em relação à ilustração, as perguntas que ele faz, é importante no momento da leitura dialógica, mas tudo tem o seu momento. Não é porque é uma curiosidade boa que ela deve sobrepor, né, a sua autoridade ou a própria leitura. Ela não deve comprometer ali o momento da leitura, porque isso demonstra que ele está sendo uma criança ansiosa. Então, uma das recomendações que eu faço é, se você vê que no colo, ele vendo as ilustrações, não está dando, tente dessa forma. Coloque ele sentado, fala assim, olha, você vai ficar sentadinho aqui, a mamãe vai contar a história. E aí, depois que a mamãe terminar de contar a história, você vem, que aí a gente vai rever a história juntos e nós vamos ver as ilustrações, certo? Ou então, uma outra dica que pode funcionar aí é o quê? Antes de você ler a história para ele, você dê o livro para ele. Deixa ele ficar com o livro. Que aí ele vai olhar quantas vezes ele quiser as ilustrações, ele já vai ter de cor ali, porque as crianças memorizam muito facilmente, já vai saber quem que é cada personagem, e aí depois você se sente e você leia, tá? Esse momento que ele vai ficar manuseando o livro, não necessariamente você precisa estar com ele, tá? Você pode dar o livro para ele ficar olhando e depois você lê, e aí depois desse momento você coloca ele no seu colo e faça a leitura dialógica, tá? A leitura dialógica, ela é muito importante, mas tudo na sua devida medida. Então, vamos lá. Eu espero que tenha ficado respondido, né? Se ficou alguma dúvida quanto a isso, aí depois você me manda lá no direct. Mas, reforço, nesse ponto aí, a sua autoridade é que está um tanto comprometida. Aí eu separei algumas específicas sobre o planejamento. Né? Uma pergunta foi, uma letra por semana, bom ou ruim? Ótimo, tá? Pra mim, é muito bom uma letra por semana, dá pra você trabalhar, principalmente ali seguindo a estrutura das atividades de consciência fonológica, dá pra você trabalhar várias coisas ali, várias habilidades com uma letra e uma única letra, porque a repetição vai fazer com que a criança memorize. No primeiro dia que você apresenta a letra, é tudo novidade, é tudo mais demorado, mas quando você chegar lá no final da semana, depois de 4 dias fazendo as atividades com a mesma letra, no 5º dia, muito provavelmente a criança, ela vai estar correspondendo bem e vai ter gravado. É uma das coisas que eu falo, não comece a apresentar para a criança, seja letra escrita, seja o fone, o alfabeto inteiro. Vá aos poucos. E uma letra por semana é muito bom,
mas não se apegue a esse planejamento, né? Eu vou planejar uma letra por semana. Algumas letras pode ser que a criança consiga fazer até com menos de uma semana, né? Consiga demonstrar ali uma compreensão até mais rápida. Mas pode ter alguma letra, como no caso daquela criança que tem dificuldade, né? Com o R. Pode acontecer de, às vezes, a criança ter uma dificuldade específica com uma letra específica e você precisar ficar mais de uma semana. Isso não quer dizer que você está ensinando errado, é só que a criança tem uma dificuldade ali pontual e que você vai se dedicar um pouco mais naquele momento, né? Então, uma letra por semana para você fazer o seu planejamento está muito bom. Mas, se for necessário, fique mais tempo. Não se apegue, tá? Né? Não se impeça de ficar um pouco mais se a criança precisar. Outra pergunta para a parte do planejamento. Colocou, né? O cronograma que está no livro Consciência Fonológica é um bom cronograma para pré-escola? Eu recomendaria que fizesse um teste. Por quê? É um bom cronograma, né? A pessoa que desenvolveu ali o livro, ele colocou aquele cronograma para ser trabalhado e ele é um bom sim. Só que uma coisa que vocês precisam levar em conta, quem vai utilizar o livro em si. Eu acho que esse livro estava até aqui na minha mesa. Aí, caiu um negócio aqui. Vamos aqui, deixa eu pegar aqui. Tem alguns exercícios, o livro que a pessoa está falando é esse aqui, tá, gente? Consciência Fonológica em Crianças Pequenas. E no final ele vem um cronograma, onde ele vai colocando, tá vendo? Sugestões de cronograma. Aí aqui tá na primeira série, mas tem a pré-escola também. Aí ele vem, tá vendo? Primeiro dia, deixa eu mostrar aqui. Aqui vem segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E ele vem indicando aqui quais exercícios fazer. Ele dá para seguir, sim, esse cronograma. Só que o que você precisa se atentar, e quem utiliza esse livro, é que alguns exercícios que são colocados ali, eles não se adaptam para a educação domiciliar com uma criança ou duas crianças, porque tem alguns exercícios que são grupais, especificamente grupais e que não conseguem ser adaptados, né? Esse livro ele não foi escrito para a educação domiciliar, ele foi feito pensando na estrutura da escola e com muitas crianças. Então, alguns exercícios dele você não consegue adaptar para casa. Então, o próprio cronograma que tem nele, você vai precisar adaptar também. Faça um teste, né? E não se esqueça de fazer essas adaptações, porque alguns exercícios que vão estar lá no cronograma, talvez você não consiga adaptar aí para ensinar para uma criança, duas crianças. Então, você vai ter que fazer a adaptação de qualquer forma. Outra pergunta, que assuntos priorizar para 6 e 7 anos? Devo colocar história, ciências, geografia? Vamos lá. Quais assuntos priorizar? Linguagem e noções matemáticas. Eu já tinha isso na minha cabeça, mas depois que eu fiz o curso do professor Falcon, ficou ainda mais claro a importância disso. Por quê? Pensemos, uma criança que ela não conhece, ela não tem uma compreensão da própria língua, ela não consegue ler um texto ou receber uma ordem e compreender aquilo compreender a mensagem de fato, né? Ela não tem uma linguagem desenvolvida, uma capacidade de compreensão desenvolvida, do que vai adiantar você ensinar a história para essa criança? Você acha que ela vai compreender? Do que vai adiantar você ensinar sobre planícies, né? Sobre estruturas geológicas, clima, né? Vamos pôr aí ciências, sistemas do corpo, né? Sistema digestivo, sistema, né, nervoso. Do que vai adiantar você dar todas essas informações em formato de estudo, seja de apostila, sejam de experiências, se a criança ela não tem a capacidade de compreensão, a capacidade de linguagem desenvolvida? Então, o que é importante você priorizar? Linguagem e as noções matemáticas. Isso é o essencial. A criança com uma linguagem bem desenvolvida, ela é capaz de pegar um livro sobre geografia, ela é capaz de pegar um atlas e acessar a informação que tem ali. Ela é capaz de pegar uma enciclopédia e, ao ler, compreender o que está sendo dito ali. Quando você, mais pra frente, quando a criança for maior e você for ensinar algumas, por exemplo, você vai ler um poema onde tem falando sobre uma estrutura geológica, sobre um vulcão, não sei, alguma coisa relacionada
relacionado à geografia. Você vai lá, vai parar e vai pegar um livro sobre os vulcões e vocês vão estudar sobre os vulcões. E aquilo vai fazer todo sentido para a criança. Porque do nada, por exemplo, vamos supor, aqui no Brasil nós não temos vulcões. Então você vai começar a ensinar para a criança sobre vulcões do nada. Então, não é tão importante você priorizar esses ensinamentos. Ah, mãe, então você não trabalha ciências com seus filhos? Trabalho. De que forma? Quando nós estamos fazendo uma leitura em voz alta, quando nós estudamos, por exemplo, quando nós estudamos Viagem ao Centro da Terra, né? Quando eu fiz essa leitura em voz alta para ele, do Jules Verne, lá fala sobre vulcões, fala sobre, acho que é geyser, que fala aquelas águas assim que sai do vulcão, aquelas águas quentes, esqueci o nome, mas vocês vão entender, vocês vão saber o que é, aquele que tem no pica-pau, que sobe assim de uma vez, esqueci o nome agora. Se alguém souber, coloque aí nos comentários pra mim. Então a gente foi ler sobre aquilo, né? Foi falar sobre os dinossauros, sobre espécies pré-históricas, sobre cogumelos venenosos quando a gente leu Alice no País das Maravilhas, sobre, por exemplo, a fábula João e o pé de feijão. Você pode fazer uma experiência com a plantando feijão. Então, a partir da leitura, da literatura que você está tendo acesso, geyser, é isso mesmo, né, Lilian? Acho que foi isso que eu falei. Pois é isso aí, gente, geyser. Latinha. Então, você vai pegar o assunto que aparece na história e você vai estudar sobre aquilo. E isso vai fazer sentido para a criança porque não é um estudo desconectado. Então, talvez você vai perder aí 3 horas da sua semana, 4 horas da sua semana, estudando assuntos desconectados que não vão fazer sentido para a criança e que daqui a algumas semanas, meses, ele nem vai se lembrar porque não tem nenhuma conexão para ele e que você poderia estar aplicando para desenvolver a linguagem da criança. Então, é importante você priorizar o estudo da linguagem. O estudo da linguagem, o desenvolvimento da linguagem, a capacidade da criança compreender aquilo que ela lê. Porque aí a criança vai se tornar autodidata. Então, foquem nisso. Um dos cursos do professor Falcão, não lembro qual dos dois que eu fiz, ele fala que recomenda em torno de 70% do tempo que você tem de aula com a criança seja só sobre linguagem, né? E aí o restante você divide, né, entre matemática e as outras coisas. Então, foque nisso. Capriche no estudo da linguagem, na capacidade da criança acessar as informações e tudo mais ele vai compreender. Como fazer o planejamento, né? Como fazer o planejamento? Eu fiz um mini curso, tá, gente? Planejamento, acho que se não me engano são 8 vídeos e eu explico lá um passo a passo, bem simples. Não é um planejamento, assim, escolar, porque a educação domiciliar não é um planejamento escolar. Você está fazendo um planejamento para uma criança específica e não para um contexto, né? Para um grupo de crianças genéricas, crianças em média de tantos anos, de tal idade, não. Então, você está fazendo o planejamento para uma criança específica. Então, como fazer o seu planejamento? Eu recomendo. Eu não sei quanto que tá, eu não sei se é R$ 49,90. Eu acho que o mini curso mais caro que tem é R$ 49,90 e está com 10% de desconto essa semana. Então, vai ficar aí em torno de uns 43, 44, eu acho. E lá são 8 vídeos e eu explico passo a passo como você vai fazer e dá aí uma boa, muito boa direção para você fazer o seu planejamento. E aí ela pergunta assim, e como saber se a criança está evoluindo bem? Isso é que é bom na educação domiciliar, gente. Você não precisa fazer provas, porque não são muitas crianças e você está o tempo inteiro com aquela criança. Então, você vai perceber que a criança está evoluindo. Maia, mas e se eu não perceber? Você vai perceber a partir do seu planejamento. Porque uma das primeiras coisas que você vai fazer com o planejamento é determinar objetivos. Não, eu quero que ao final deste período que eu estou planejando, a criança esteja associando o fone à letra. Se lá no final você alcançou aquele objetivo, obviamente a criança evoluiu. Eu quero que ao final desse planejamento a criança esteja lendo. Se a criança chegou lá e ela está lendo, automaticamente ela evoluiu. E se ela não chegou exatamente no objetivo que você colocou, você vai perceber da onde que ela partiu e para aonde que ela parou, né? Automaticamente você vai perceber que a criança evoluiu e vai saber colocar, né, que a criança evoluiu. Então, é muito fácil você, na educação domiciliar, é muito tranquilo
a observação da evolução da criança. Então, vamos lá. As perguntas, vou começar pela caixinha de perguntas, que tá com 3. Todas da Cláudia. Eita, Cláudia, vamos lá. Vamos lá. A Cláudia. As 3 são da Cláudia. Cláudia rápida no gatilho. O que você vai usar para a história com o filho maior? Este ano, eu vou usar um livro do Olavo Bilac, que é um livro bem antigo. Eu ainda não esquematizei ele, porque eu comecei o meu planejamento, eu ainda não cheguei nessa parte. Mas é um livro que eu já comecei com ele o ano passado. Ele não existe o livro físico, então eu não tenho ele impresso aqui de forma fácil, a parte que eu já trabalhei. Mas é sobre a história do Brasil e ele já começa lá falando a história de Portugal, de quando as crianças, de quando as caravelas estão vindo, sobre os reis. E ele é um livro muito bom porque ele dá uma cronologia. Eu não lembro se eu encontrei ele, foi na Biblioteca Nacional ou onde foi. Se eu me lembrar, eu publico um stories pra vocês, depois quando eu olhar. Meu esposo já entrou aqui, acho que ele quer ver se eu já tô acabando, né? Eu tô acabando, viu, amor? Vamos lá, outra pergunta. Da Cláudia também. Estou totalmente perdida com história, geografia e ciências e não tenho conhecimento na área, não sei. Cláudia, então eu acho que essa sua pergunta já ficou respondida lá na parte de qual priorizar, né? Priorize o estudo da linguagem e aí, os demais ensinamentos, você vai, né? Então, aqui a pergunta continua, né? Qual material usar e como usar? O principal... tá tranquila, amor? Então, tá bom. Então, vou responder as perguntas aqui dos comentários e já encerro. No caso... deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Onde é que eu estava? Tá. Na questão do estudo da linguagem, na própria leitura em voz alta, você já vai descobrir o que você vai precisar, né? Você vai seguir o interesse, a curiosidade da criança. Lembrando, gente, que criança com 6, 7 anos, ela está começando a ser alfabetizada, ela está começando a estudar. Lembre-se de você, com quantos anos você entrou na escola? Eu entrei na escola com quase 6 anos. Então, lembre-se, né? Tenha um pouquinho de caridade com os seus filhos, porque eles estão muito novos, né? Não queiram formar... tá difícil aqui de eu subir os comentários, peraí. Peraí. Tô quase convidando alguém aqui para as lives, que eu vou clicar e dá para convidar, peraí. Opa. Peraí, gente, que eu tô passando aqui os comentários, voltando lá em cima para ver se ficou alguma pergunta para trás. Se você tá aí e quer mandar alguma pergunta, vá digitando aí na caixinha de perguntas, na interrogação, para que eu possa responder. Fica mais fácil para eu acessar dessa forma, né? Deixa eu ver aqui. Aqui na Itália tem... o Geiser! Lília, você colocou aqui, né? Fabiana, Maia, você é muito generosa. Obrigada, filha. Vocês que são generosos comigo. Mas tirar um dia para responder vocês é um prazer, eu também aprendo muito. Vamos lá, Isley. Maia, quando apresentar a variação do som da letra? Isley, a variação como assim? No caso do R e do S, quando ele tem som de R brando, quando ele tem som de quando ele tem som de R, ou S quando ele tem som de Z. É isso que você quer saber? Me diga aí. Se for, quando você avançar, igual aqui, quando você chegar lá na própria apostila das consoantes, o caso do R e do S eu já apresentei. Mas na época do que eu fiz com o meu filho, na alfabetização dele, que eu usei uma outra apostila, que eu não tinha feito essa, eu usei uma apostila do Capovilla, não tinha essa parte, pelo menos eu não me lembro de ter feito. E aí eu coloquei as regras ortográficas no de dificuldades ortográficas, porque isso aí já entra numa dificuldade ortográfica, né? Já é um nível acima do que a alfabetização inicial. Quando você vai começar, por exemplo, você não vai ensinar para a criança que o R ele pode ser R e ele pode ser R. Você vai apresentar só o fone principal, que é o R. Né? No caso do G, por exemplo, você apresenta primeiro o G,
E aí, quando você vai alfabetizar, que você vai começar a aprofundar no estudo do G mesmo, da família silábica, é que você vai apresentar que ele tem um outro fone, né? Que no caso, com o E e com o I, ele tem um som de J e não de G, né? Então, assim, é conforme você vai aprofundando. Quando você vai apresentar para a criança o fone, você apresenta só os principais de todas as letras, só um. E aí, conforme você vai aprofundando no ensino, que você vai, no caso aqui, seguindo a apostila das consoantes, na própria apostila já vai desenvolvendo, e quando chegar lá nas dificuldades ortográficas também. Vamos lá, homeschool eu prefiro o Paraíso. Tenho interesse em favor, deve ser fazer, né? Os cursos do Falcon. Por qual deles você indica começar? Em fazer, ela corrigiu aqui, né? Tem interesse em fazer os cursos do Falcon. Eu fiz os dois dele, eu fiz o de formação literária da criança e fiz o de letramento. Para mim, Maiara, os dois foram muito bons. Mas explico para vocês, eu imagino que ele já deve ter explicado isso em algum lugar, em alguma live ou até no perfil dele, quando ele lançou. Os cursos do professor Falcon, ele não é prático, no sentido assim, ele não chega lá no curso dele e vai falar assim, olha, você pega isso e faz isso, isso e isso, passo a passo. Ele não vai desenhar para você qual o exercício que você vai fazer. Ele vai te explicar, né? Ele vai falar, olha, para você desenvolver a formação da linguagem é importante que você utilize esse tipo de texto, que você desenvolva dessa forma, né? Qual o passo a passo que você deve seguir. Ele vai te falar. Mas lá no curso dele não tem um exercício específico, algo específico. Você vai aprender, né? Ele vai estar te falando, olha, o caminho é esse, mas quem vai fazer o caminho, quem vai seguir o caminho é você. No caso, as apostilas do estudo da linguagem que eu estou fazendo, eu estou tentando transpor aquilo que eu aprendi no curso dele para uma apostila. E não é fácil, é muito difícil. Porque colocar no material aquilo que ele está explicando é difícil porque é algo que você faz mais na prática, né? Lembra do stories que eu coloquei ontem, onde eu estava fazendo a recitação e a memorização? Por quê? Você vai, por exemplo, na das apostilas das consoantes, por que eu coloco o texto para a criança memorizar? Porque além dela reconhecer aquela história, ela precisa treinar a memória, desde sempre, desde a pré-alfabetização. Então, lá no curso da formação literária, ele vai bater muito nessa tecla também. Então, eu estou tentando transpor aquilo que eu aprendi para um material. Então, os dois cursos são ótimos. O professor Falcon, ele sabe muito, 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 né? Mas é isso, sim, você vai... Eu começaria... Se você já está educando em casa, que eu imagino que sim, né? Porque o seu perfil fala homeschool, eu começaria pela formação literária, né? O de letramento, ele vai ajudar mais para a nossa própria formação e para crianças que já estão alfabetizadas, né? São crianças ali de 8 anos em diante, tá? O curso de letramento que vai te ajudar. Então, se a criança é menor do que 8 anos, comece pela formação literária que vai te ajudar. Mas, como eu disse, lá ele ensina aquilo que você precisa fazer, mas o caminho, ele indica o caminho. Quem faz o caminho é você, tá? Eu acho que respondi, né? Vamos lá. Qual o nome? Não sei. Ai, me diz aí, Ensino em Família. Se era... né? Não entendi a pergunta, qual o nome? A Rafa Oliver perguntou assim, meu filho tem 4 anos e faz 5 em abril, esteve na escola esse ano e reconhece a maior parte das letras, mas não todas. Ensina os sons junto com as letras? Não. Como o seu filho vai fazer 5 anos, ele já tem uma certa maturidade, ele vai pegar mais rápido. Trabalhe com ele primeiro oralmente, aprendendo o fone, e aí depois você faz essa união, tá? Vamos lá. Vamos lá, vulcão. Isso. Esse aqui era a hora que eu estava falando lá do Geyser, né? Cláudia, você disse que ensina geografia usando a literatura. Indica um livro que vai usar no próximo ano com o filho mais velho? Cláudia, eu não separei ainda. Mas eu já separei a lista, eu já separei os livros que nós vamos ler. Mas os de geografia, eu muito provavelmente vou continuar utilizando aqueles que eu já tenho. Que são
uma enciclopédia e um atlas, né? De geografia é praticamente esse. Eu não uso cartilhas, né? A gente vai e pesquisa. Então, os de literatura eu já separei aqueles que eu vou ler e depois eu faço um stories publicando para vocês, porque uma das coisas que eu me propus esse ano foi ler aqueles livros que eu já comprei e que a gente ainda não leu. A maioria são os do Clubinho, que eu assinei este ano, né? A gente estava comprando e eu não estava acompanhando, lendo todo mês, porque nós já tínhamos umas leituras programadas, né? Então ficaram muitos sem ler. Então a maioria dos que eu vou ler esse ano são esses que a gente já adquiriu, né? Não tem por que eu ficar adquirindo livros se tem vários ainda que eu já adquiri e ainda não li. Obrigada, Maia. Busco melhorar a minha educação para ajudar meus filhos, 4 e 9 anos. E é esse o caminho mesmo. Não tem jeito, gente. Se a gente quer... Acho que acabou, né? Obrigada, Maia. Rafa. Aqui na caixinha de perguntas. Vamos lá. Tá. Se onde encontro bons textos e dicas de livros com boas histórias e linguagem rica? Criança de 7 a 10 anos. Olha, os famosos livros coloridos é o mais fácil, né? São textos muito bons. Deles, o que eu não gostei muito foi esse último do fabuloso livro amarelo. A gente já leu quase todo e teve umas assim que eu não gostei muito, não, da linguagem. Mas eu não sou tão culta, né, pra julgar se está bom ou não. Mas eu não gostei. Eu gostei mais dos anteriores, né? Do azul, do verde e do vermelho. Eu acho que é esse. Sim, o mais rápido, assim, pra mim te indicar seriam esses. Mas livros, os clássicos, né? Opte, por exemplo, por exemplo, Viagem ao Centro da Terra é ótimo. O Robin Hood é ótimo. Quer ver um outro que o meu filho gosta? Rei Arthur. Rei Arthur é um livro muito bom. Então, assim... As boas literaturas geralmente são as clássicas e opte por a tradução original, a mais antiga que você conseguir. Tá, Sinalfa por aqui, Deus abençoe seu trabalho, amém, reze por nós. Eu sempre falo isso, gente, não se esqueçam de orar por nós, né, para que nós consigamos aí prosseguir. Eu rezo por vocês também. Qual a idade do seu filho maior? Ele tem 6 anos, ele faz 7 agora, dia 2 de janeiro, né, então já considero 7 anos. Tem dica dos livros que usa com ele? E aqui a gente usa livro que muita gente acha loucura, né? Mas a gente leu igual esse ano. Tem um post que eu fiz dos livros que a gente leu esse ano. A gente leu praticamente todos do Tolkien. A gente leu a mais do Tolkien, foi mais o meu esposo que leu esse ano com ele. Nós lemos a trilogia do Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Silmarillion, Beren Lúthien. Tem um outro que eu não lembro o nome, que eles estão terminando. A Queda de Gondolin. Então, nós lemos Dom Quixote. Então, assim, e no post aqui também, se não me engano, eu fiz também os que nós lemos no ano passado. Então, eu não sei, porque assim, o meu filho, ele gosta desse tipo de leitura mais densa, e tem criança que não gosta. Eu fico até sem jeito, assim, de indicar, porque eu imagino que tem crianças que às vezes não gostam. Então, eu continuo recomendando. Vai lá no perfil de dica na Via do Saber, que você vai ter algumas lá que você pode gostar. Tem uma criança que pega o lápis utilizando 4 dedos, polegar, indicador médio e anelado. Tem problema? Deve ser problema, né? Olha, existe o jeito correto, né? É porque ele deve pegar assim, né? Eu imagino. O mais comum, mais correto é pegar com os 3 dedos. Eu não vejo problema em si, se ele consegue escrever, mas o anelar, eu particularmente acho bem difícil, né? Eu acho assim, a gente às vezes procura problema onde não existe, né, gente? Porque assim, se ele consegue, né, consegue escrever bem, com facilidade, com uma boa coordenação, utilizando os 4 dedos, eu acho que vai ficar cansativo, né? Porque quando ele começar a apoiar no papel, esse anelar aqui, vai ficar difícil dele apoiar, né, no papel. Então, automaticamente, eu acho que ele vai abandonar isso aí. Mas existem uns pegadores, se não me engano, eu vi uma mãe que comprou na Giz de Cera, aquela loja da Fabiola, que tem perfil aqui também, Giz de Cera Brinquedos, que ela tinha um pegador. Ele é tipo um triângulozinho que você põe na caneta para a criança pegar da forma correta. Dá uma olhada no perfil dela lá, que esses pegadores ajudam a corrigir, né? Então, mas assim, problema, se ele consegue,
eu acredito que não dá. Agora, se ele segura, assim, segurando com a mão meio que emborcada quando ele vai escrever no papel, aí eu acho que é problema, né? Porque quando ele começar a fazer a caligrafia, cópia, aí vai ficar bem cansativo para ele. Por onde começar a consciência fonológica? Qual o próximo passo? Gente, a consciência fonológica tem uma pancada de passo, né? Então, a consciência fonológica tem ali o passo a passo e eu recomendo você começar pelo desenvolver a escutativa da criança. Mas não pule etapas. Se você tem a possibilidade, ou você compra este livro e aplique, ou você adquire os cursos aqui que eu disponibilizei, né, de consciência fonológica, e aplique tudo o que está disposto lá, o passo a passo. Por quê? Às vezes acontece, esses dias mesmo uma mãe entrou em contato comigo, nossa, tá acontecendo isso, assim, tá, nós temos essa dificuldade e tal. E quando eu fui perguntando, eu vi que ela tinha pulado uma etapa. Então, quando você pula a etapa, muito provavelmente vai dar problema. Então, siga todos os passos que tem lá do consciência, né, fonológica. Repete o nome do livro do Olavo Bilac, por favor. Esse livro eu não sei o nome, acho que é História do Brasil. Depois eu vou procurar e faço um stories para vocês. Mas eu não tenho assim ele de cabeça, porque como eu disse, ele não é um livro físico, ele é um livro digital. Mas ele encontra gratuito. Eu não lembro mais, gente, aonde foi que eu peguei ele. Qual é a sua enciclopédia de geografia? Me desculpe tanta pergunta. Cláudia, a minha enciclopédia é uma bem simples, é uma Larousse. Eu comprei num sebo, foi R$100 e poucos. Mas ela não é específica de geografia, não. É uma normal. Agora, o Atlas, eu tenho um bem antigo também, da época que eu era criança. E tem um que esse eu não gostei muito, ele foi caro pra caramba, um bem grandão assim, eu comprei na Amazon. Depois eu vou fazer um post com eles também. Se eu não fizer, você me manda um direct cobrando, que às vezes eu posso esquecer. O meu filho adora ele, mas eu não gosto. Mas o meu filho gosta, né? E ele aprende muito com ele, então fazer o quê, né? Educa Etos. Você já faz planejamentos para crianças de 4 anos? Eu faço planejamento desde quando eu comecei, gente. Planejamento é necessário, tá? Porque quando você sabe aonde você quer chegar e quando você tem um objetivo, fica mais fácil de você tomar as decisões. Então, eu não recomendo. Quem está começando, faça um planejamento mesmo que simples, mas faça. Se você não sabe como fazer, compre o mini curso que eu fiz aqui pra vocês, que eu explico lá passo a passo, explico o porquê da importância, né? São 8 vídeos lá, onde eu explico assim, bem esmiuçado mesmo. Então, faça o planejamento, porque quem sai andando no improviso, às vezes tropeça mais do que, né, do que seria necessário. Porque se você planeja bem, se você sabe aquilo que você quer e como você vai fazer para alcançar aquele objetivo, fica bem mais fácil, né? Então, assim, não coloquemos peso além do que a gente já tem, porque já é difícil a gente ter que ensinar, ter que descobrir como que faz, se preocupar com o material, com o momento, com o material pedagógico, né, com as dificuldades da criança, aí você ainda vai acrescentar, né? Então, pare um tempo, faça o planejamento que vai facilitar a sua vida. Não esquece de fazer o post do livro do Olavo Bilac. Ah, obrigada, Slay. Já me lembrou, tá vendo? Mas depois vocês me mandam um direct que quando tiver um tempinho eu vou fazer. As perguntas eram só essas, então por hoje é só, pessoal. Nossa Senhora, fiz 2 lives, né? Já foi aí quase 2 horas. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que as respostas tenham ajudado. E até uma próxima. Ah, e aproveitando, né, não posso deixar terminar a live sem fazer o meu jabá. Essa semana, muita gente vem me pedindo desde a Black Friday, desde a promoção da Black Friday, né? Maia, vai ter promoção, Maia, vai ter promoção. Então, a promoção é agora, na semana do Natal, de hoje até o dia 25. Todas as formações estão com 10% de desconto e todos os materiais a partir de R$ 29,90 estão com 20% de desconto. Então, aproveitem, porque aí na semana que vem, no mês que vem, vocês não venham me chorar, mãe, eu queria comprar apostila, vai ter promoção. Então aproveitem, porque agora promoção, né, gente, tem que dar um tempo, né? Fiz promoção agora na semana de partilha e já fiz promoção agora na semana de Natal, vai demorar um pouco para a próxima promoção. Então aproveitem esta semana, mas lembre-se, não saiam comprando tudo que aparece que a Maia tem
muitos materiais lindos e maravilhosos, muitas formações lindas e maravilhosas, mas você não precisa comprar todas de uma vez, porque eu não quero ter o encargo da sua ansiedade e da sua preocupação com um monte de coisa que você comprar e não conseguir aplicar. Então, pesquise, dá uma olhada no catálogo, no link da bio tem acesso ao catálogo. Então, olhe lá, acesse a amostra, dá uma olhada. Então, escolha com parcimônia, com cuidado e compre aquela que você precisa. E se você tiver que escolher, opte pelo curso. Se você ainda não sabe qual caminho seguir, o que você vai ensinar, e se o seu filho tem até ali 5 anos, opte pelos cursos. E aí depois, conforme você for aplicando os cursos, você volta e compra as apostilas. Dá tempo de esperar a promoção de aniversário da Maia em julho. É certo? Então, era isso. Aproveitem e eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos vocês. Rezem por nós. E um ótimo final de semana. E Feliz Natal para vocês! Porque essas lives também foram aí um presente de Natal para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, Lili! Um dia eu chego aí na Itália pra gente tomar aquele vinho, papear. Sonhar não custa nada. Então, vamos lá. Beijo, deixa eu cuidar das crianças, que eles devem estar perturbando meu esposo para fazer o lanche. Beijo, até mais, Feliz Natal!